O equilíbrio estático é o estado ideal de repouso total. Pense numa estátua perfeitamente parada ou em um ponto que se mantém firme no lugar, sem se mover. Para que um corpo esteja em equilíbrio estático, ele precisa satisfazer duas condições cruciais que garantem que ele não se mova de forma alguma. Equilíbrio de forças, que ela é a primeira condição, lida com o movimento de deslocamento. Ela exige que todas as forças que empurram e puxam o corpo em todas as direções sejam nulas. Imagine você e seus amigos estão puxando uma caixa. Você puxa para a direita com a mesma força e ele puxa pela esquerda com a mesma força. A caixa não irá se mover. A soma total das forças é zero, pois nada se moveu. Da mesma forma, as forças que puxam para cima devem ser canceladas pelas forças que puxam para baixo, como o peso do objeto. Se o saldo de todas essas forças forem zero, o corpo não irá se acelerar e ele estará parado. Também há o equilíbrio de rotação, que é a segunda condição e ela lida como um movimento de giro. Ela exige que todos os efeitos de rotação conhecidos como torques ou momento também se anulem. Imagine uma gangorra. Se duas crianças do mesmo peso estiverem sentadas a distância iguais do centro, a gangorra não gira. Os torques são criados pelo peso de cada criança, são iguais em magnitude, mas puxam em direções opostas de giro, cancelando-se. No entanto, se uma criança for mais pesada ou sentar mais longe, a gangorra gira, pois o torque resultante não é zero. O equilíbrio estático, ele é a base da estática, ramo da física e engenharia que estuda a estabilidade das estruturas. Engenheiros e arquitetos devem garantir que um edifício, ponte ou guindaste satisfaça ambas as condições, sobre as piores cargas de vento, neve ou tráfego. Se o equilíbrio de forças não for mantido, a estrutura pode deslizar ou desmoronar. Se o equilíbrio de rotação não for mantido, a estrutura pode capotar ou sofrer falhas estruturais causadas por toques desequilibrados. Em geral, um objeto em equilíbrio estático está perfeitamente em repouso, porque não há nenhuma força ali empurrando-o para transandar, nem há nenhum toque líquido fazendo-o girar. Ele é a própria definição de estabilidade e mobilidade. Equilíbrio estático é quando a soma das forças que agem sobre o corpo é nula. A palavra estática teve a origem da palavra grega estático, que significa algo que está imóvel. Historicamente, a estática surge da necessidade de construir casas e templos. Evidências disso são as próprias pirâmides egípcias e construções chinesas, como a muralha da China. A estática nasce na Grécia Antiga por Arquimedes de Siracusa, pioneiro no desenvolvimento do fundamento de alavancas e centros de massas, formulando não só as bases matemáticas das alavancas, como também demonstrando em prática seus princípios. Com isso, pôde formular os princípios do equilíbrio de corpos submersos, a hidrostática, afirmando que todo corpo mergulhado em um líquido ou gás recebe um impulso vertical para cima, igual ao peso do fluido deslocado. Mais tarde, cientistas como Leonardo da Vinci e Galileu Galilei contribuíram na formulação dos princípios da hidrostática. Retomando e ampliando os conceitos de Arquimedes, Galileu estudou o movimento dos equilíbrios dos corpos com o conceito da queda livre, abrindo caminhos na mecânica clássica. Simon Stevens demonstrou que planos inclinados podiam ser analisados com princípios de equilíbrio com o Teorema de Stevens, que também foi de extrema importância nos conceitos da hidrostática na Europa. Apenas na Revolução Científica, início da Idade Moderna, surgem os princípios do equilíbrio estático por Isaac Newton, criando 3 princípios em sua obra, Princípios da Matemática, em 1687, conhecida como as Leis de Newton. A primeira lei de Newton, a inércia, diz que um corpo permanece em repouso se não houver força resultante. Na segunda lei da dinâmica, a força deve ser proporcional à variação da quantidade de movimento. Já a terceira lei, de ação e reação, diz que para toda ação há uma reação de mesma intensidade em direção oposta. Esses conceitos unificaram os princípios universais, permitindo precisão nos cálculos de força e equilíbrio. O equilíbrio é um conceito da física onde um corpo tende a ter aceleração igual a zero, pois sua velocidade é constante. Por isso, quando há alguma aceleração, o corpo tende a desequilibrar. O equilíbrio estático é quando o corpo se mantém em repouso sem nenhuma aceleração. O equilíbrio dinâmico acontece quando um corpo está em velocidade constante, sem nenhum tipo de variação nem aceleração. Existem 3 variações do equilíbrio, sendo esses equilíbrio estável, equilíbrio instável e equilíbrio indiferente. O equilíbrio estável ocorre quando um objeto retorna à sua posição original após um pequeno deslocamento. O equilíbrio instável ocorre quando um corpo se movimenta e se distancia cada vez mais da sua posição de equilíbrio. O equilíbrio indiferente ocorre quando um corpo
se movimenta e se mantém equilibrado independentemente de sua posição. Também há alguns outros conceitos do equilíbrio estático, sendo esses a força resultante. É calculada através da segunda lei de Newton e a soma vetorial deve ser nula. O torque ou momento de uma força é o agente dinâmico da rotação. Dito isto, aplicando um torque não nulo sobre um corpo, ele tende a descrever um movimento de rotação. Para o primeiro experimento de física, que será os garfos equilibrados por um palito de dente, utilizaremos 2 garfos iguais ou semelhantes, fita adesiva para enrolar os garfos e um palito de dente, no qual perfuraremos no meio da fita entre os garfos. Também o colocamos em uma superfície plana, que no nosso caso foi o topo de uma garrafa, equilibrando assim o palito com os 2 garfos. A montagem começa juntando os 2 garfos, prendendo os cabos com a fita para que eles fiquem firmes e funcionem como um único conjunto. A função dessa união é garantir que a massa dos garfos fique distribuída dos 2 lados de forma equilibrada, porque isso influencia diretamente a posição do centro de gravidade. Depois que os garfos estão presos, é colocado um palito de dente entre eles. Esse palito funciona como um ponto de apoio do experimento. Ele é a peça responsável por sustentar todo o peso do conjunto, usando apenas uma pequena área de contato. Por isso, ele precisa ficar bem encaixado entre os garfos, na posição certa. Com o palito encaixado, apoiamos apenas a ponta dele na borda da garrafa. A garrafa funciona como a base do experimento, oferecendo a reação de apoio necessária para que o sistema possa se equilibrar. A partir do momento em que o palito encosta na garrafa, os garfos começam a girar um pouco, procurando naturalmente uma posição estável. Isso acontece porque o sistema está tentando colocar o centro de gravidade abaixo do ponto de apoio. Quando esse centro de gravidade fica mais baixo que a ponta do palito, os torques se anulam e o equilíbrio estático é alcançado. Mesmo parecendo estável, o sistema se mantém firme porque o peso dos garfos estão distribuídos para os lados e isso puxa o centro de gravidade para baixo do ponto de apoio. A fita é importante nessa hora porque mantém os garfos na posição correta e impede que eles se abram ou deslizem, o que faria o equilíbrio se perder. No experimento dos 2 garfos e um palito, a ideia principal é entender o equilíbrio e o centro da gravidade. Quando encaixamos os 2 garfos no palito, o peso dele fica concentrado para baixo, o que faz o centro de gravidade do conjunto ficar abaixo do ponto onde o palito apoia no corpo. Mesmo parecendo instável, isso cria um equilíbrio firme, porque o peso dos garfos mantém tudo alinhado. Assim, o palito não cai, porque o centro de gravidade está na posição certa para manter o sistema estável. É por isso que, mesmo com um apoio tão pequeno, tudo fica equilibrado. Já para o segundo experimento, que é a garrafa segurada pelo barbante ou cadarço, utilizaremos uma garrafa de 500 ml preenchida até a metade por água. Utilizaremos também 2 palitos de churrasco cortados ao meio e retirados às pontas. Utilizaremos também um cadarço ou barbante. Fazendo uma pequena estrutura para sustentar e dar equilíbrio à garrafa, nós amarramos a garrafa, fazemos a estrutura, assim equilibrando a nossa garrafa numa superfície também plana. A garrafa funciona como o peso principal, que precisa ser sustentado. A corda é passada ao redor dela e puxada para cima, e é aí que entram os 3 palitos. O primeiro palito fica entre as 2 partes da corda, e ele tem a função de impedir que a corda feche. Ele abre a corda e cria uma espécie de trava que segura a parte da força do peso. O segundo palito é colocado acima do primeiro e funciona como ponto de apoio onde o peso realmente se apoia. Ele recebe a carga da garrafa, mas só consegue ficar no lugar porque o primeiro palito, lá embaixo, trava a corda e evita que tudo deslize. O terceiro palito fica apoiado na mesa. Ele é o ponto final de sustentação, recebendo a reação da massa e mantendo o sistema parado. A corda puxa para baixo por causa da garrafa, mas os palitos distribuem a força de um jeito que os torques se equilibram.
No experimento, o palito que sustenta a garrafa, mostramos como a garrafa pode ficar sustentada apenas por um palito de dente. O que faz funcionar é o posicionamento correto do centro de gravidade, quando inclinamos a garrafa de modo que o peso dela fique aliado com um ponto de apoio formado pelo palito e a mesa. O sistema entra em equilíbrio. Assim, os torques, que são as forças que fariam a garrafa girar ou cair, se anulam. Outro ponto importante é o atrito entre o palito e a mesa. Ele impede que o palito escorregue, permitindo que a garrafa permaneça estável. Além disso, como a força que a garrafa exerce está praticamente na vertical, o palito não quebra. Portanto, o experimento funciona por causa da combinação entre centro de gravidade bem posicionado, equilíbrio dos torques e atrito, mostrando na prática como o equilíbrio funciona na física. Como foi visto, o equilíbrio estático ocorre quando a soma das forças que agem sobre o corpo é nula, de forma que ele fixe em movimento, com aceleração e velocidade igual a zero. Neste sentido, o centro de massa do experimento com os garfos se localiza entre os garfos, onde o palito está inserido, e o centro de massa do experimento com a garrafa apoiada num palito está no encontro entre os dois palitos verticais, o que os impede de cair. Em relação ao centro de gravidade, ele se localiza onde a gravidade exerce a sua força de forma significativa em relação ao objeto, ou o sistema, no nosso caso. No primeiro experimento, está onde o palito se apoia na tampa da garrafa, e no segundo experimento, se localiza onde o palito se apoia na mesa. Esse experimento demonstra na prática como funciona o equilíbrio estático, um princípio fundamental na física e na engenharia, visto que garante o equilíbrio de estruturas como prédios e pontes. Essa parece ser uma atividade intrigante à primeira vista, mas quando entendemos a física, tudo fica mais simples. Obrigado pela atenção.